papinho, já fizemos um ensaio aqui do que vai acontecer hoje, deu tudo certo. Eu estava dizendo para vocês, vamos fazer uma aula um pouco teórica e um pouco prática hoje. Tá. Bem legal. Então, Ótimo. A ideia hoje é a gente trazer a alfabetização, suas implicações práticas, né? E trazer também os conceitos de blocos lógicos, seriação, conservação e classificação, tá? Vamos aprofundar esses conceitos. Por que ele é importante para a alfabetização? Porque ele vai trazer a questão logicidade, vai trazer a questão da percepção, a classificação vai dar para a criança uma noção muito boa de percepção de área, assim, né? Como a conservação também. Então, por isso que eu vou trazer esses conceitos para a gente trabalhar. E é claro que a alfabetização também não é só a questão do alfabeto, né? Ela tem a numerancia, né? Ou seja, os números. Vamos começar a falar os conceitos novos, né? Então, vamos lá. Ficou alguma dúvida, Catarina, da aula passada? Chegou a fazer algum exercício com teus alunos? Fiz. legal. Agora eu estou pedindo para eles escrever. Está muito fofo o que eles estão fazendo. Está muito bonitinho. Está bem o que foi descrito na aula passada. Eu esqueci eu separei e esqueci de trazer. Mas traz na próxima. Vou trazer. Bonitinho, né? E daí isso é legal porque vai te dando a possibilidade de perceber em que nível eles estão. E eles vão daí amando também fazer, né? Eles acabam pedindo daí. Escreve para mim, professora, como é que é, né? E daí é sempre legal dizer assim, Catarina, porque às vezes, como eles vão vendo que tu está sempre escrevendo de uma outra forma, né? Diferente daquela que eles estão fazendo, é legal tu dizer assim, não, eu quero ver o teu jeito de escrever, porque o teu jeito de escrever também é certo. Eu tenho o meu jeito de escrever e tu tem o teu. Então, tu faz primeiro o teu e depois a professora coloca o jeito da professora. Então, tu vai dando, assim, uma confiança para a criança, né? De que o dela também não está errado, né? E que também tem maneiras de fazer. E é claro que daí com isso ela vai construindo, vai observando, é bem fofo mesmo. Legal, vou fazer legal isso. Gostei dessa coisa de dizer que é correto também, né? Isso. Porque eu tava tentando assim, né? Porque uma hora ele escreveu árvore, escreveu arvore, uma coisa assim. Olha só, já estão assim. A orelha. Só que daí ele voltou, quando ele foi ler para mim, eu falei, lê para prof, o que você escreveu? Daí ele viu que faltava letra. Isso, bem assim. Bem aí legal. Ele falou, eu quero uma borracha. Eu falei, não vamos apagar. Escreve embaixo, então, como você acha que é. Correto. E aí foi desse jeito a construção, assim, foi muito bonitinho. Esse bem foi lindo. mais, assim, que... Mas eu vou trazer semana que vem. E os pais vão amar, tu vai ver. Porque daí ali demonstra que a alfabetização está se dando, mas de uma forma muito tranquila, muito, né? Assim, do jeitinho da criança. E daí ela vai construindo, tu vê, ela já está colocando a árvore com som semelhante, né? Não, foi bem bom, Que interessante. Eles estão com 5 para 6? Isso, é. Olha só, então a maturidade está excelente para fazer esse trabalho. Bem legal. E todos estão assim ou tu percebeu isso? Um grande grupo, assim, 80% da sala está assim já. Olha só, que lindo. Bem bonitinho. Queridos, que bom. Então, hoje a gente vai começar, então, a trabalhar a questão da logicidade matemática, né? E eu trouxe daí um pouquinho a questão da sequenciação e a seriação, né? Segundo Piaget, tá? Então, ele diz o quê, né? Que no desenvolvimento cognitivo, a gente nota a existência de estágios, que é isso que tu está vendo também dentro da alfabetização, tem esses estágios, né? Que a gente viu na aula passada da Emília Ferreira. E aqui na matemática também vai ter esses estágios, e dependendo de como a criança vai estar, né? Tu vai poder perceber em que estágio ela está e como tu vai conseguir desenvolver isso com ela, né? Aquele conteúdo. Então, essa questão dos estágios, né? Surge uma inquietação, né? Claro, na gente,
como fazer as tarefas de aprendizagem, corresponder ao nível de desenvolvimento em que se encontra a criança ou adolescente. Coloquei o adolescente aqui também porque ele traz o estágio até 14 anos, né? Só que a gente não vai falar hoje desse estágio, a gente vai ficar até os 6 anos, tá? Então, faz-se necessário não apenas identificar o que ensinar e a maneira de ensiná-lo, mas também, acima de tudo, quando a criança está pronta para aprender as diversas atividades intelectuais. Esse, para mim, é um ponto muito importante, muito interessante na teoria de Piaget, porque ele te traz essa segurança de entender, né? Quando a criança está pronta para aprender as diversas atividades intelectuais. E quando ela está pronta, aí tudo flui, tudo, né? Tudo dá certo. A criança aprende, ou você, professor, consegue desenvolver o teu planejamento, né? De acordo com aquilo que tem que ser, e tu não pula etapa, né? Tu não, não deixa para trás conceitos ou situações que seriam necessárias para ela aprender, né? Então, a importância de conhecer as fases, né, de desenvolvimento. Compreendendo o desenvolvimento cognitivo, né, do aprendiz, do aluno, a gente pode evitar duas questões, né? Ensinar a criança antes que ela esteja pronta para aprender, que é o caso, né, na alfabetização. As crianças de 6 anos que tá na tua turma, elas já estão prontas para ser alfabetizadas. Então, isso já te dá uma garantia, já te dá uma tranquilidade de continuar trabalhando com as letras, de continuar fazendo com que elas percebam as letras, né? Então, isso é muito legal dentro desse momento de entendimento, quer dizer, te traz essa segurança, pô, legal, estou no caminho certo, legal, estou conseguindo ajudar as minhas crianças nessa idade. Então, isso dá uma coisa gostosa até no coração, né? Dá aquela harmonia, assim, né? Gostoso. O segundo ponto é deixar de ensinar algo no período apropriado, no momento em que a criança estaria pronta para assimilar tal tarefa. Então, aqui um outro ponto que ele coloca, né? Tem situações que a gente precisa ensinar no período correto. Ou seja, a questão aqui da logicidade tem, com 2 anos, de 2 a 6 anos, tem uma variedade de situações que você pode ensinar para a criança que vai dar a ela a possibilidade de, quando ela chegar a 7, 8, 9, o entendimento dela de mundo, a compreensão dela, né, do aprendizado ou daquele conteúdo que o professor irá desenvolver com ela, ela vai conseguir adquirir de uma forma bem mais rápida, bem mais tranquila. Então, esse é um ponto também que a teoria de Piaget, ela te traz, e te traz isso de forma muito concreta e muito tranquila, né, de entender. E dentro dos blocos lógicos, né, e também dentro desses 3 conceitos que a gente vai trabalhar, seriação, conservação e classificação, trabalhando isso, né, diariamente dentro de sala, tu percebe que mês a mês a criança evolui muito. Cese, você que está com turmas maiores, e se você for entrar com eles presencial, né, e se você puder também desenvolver atividades, mesmo que sejam de 4ª série, porque como em alguns momentos essas crianças não foram estimuladas de forma correta, na idade correta, digamos assim, né? Tu pode trabalhar com elas, mesmo que elas estejam com uma idade avançada, tá? Então, também dá para trabalhar esse material não só de 2 a 6, mas tu pode trabalhar ele de 2 a 10, de 2 a 11, tá? Porque ele vai dar possibilidade para a criança rapidamente adquirir vários conceitos, tanto da vida quanto da questão curricular dentro da escola, né? A construção do cognitivo e as fases de desenvolvimento infantil, né? Então, aqui são os estágios que a gente viu um pouquinho na aula passada, né? Claro, de acordo com Jean Piaget, né? Lembrando que ele era um psicólogo suíço. Além de explicar o desenvolvimento cognitivo, ele investigou como se processa a construção de conceito de número pela criança,
tá? Então, esse é um outro ponto muito interessante, muito bom, muito, assim, né? Muito tudo dentro da teoria de Piaget. Ele aprofunda esse conceito de número, de como a criança constrói o conceito de número. Então, se dentro da idade correta, se dentro, né, dos períodos corretos forem trabalhados com ela de forma adequada, quando a criança tiver que trabalhar com números abstratos ou problemas abstratos, vamos pegar uma situação bem longe, né, dos 6 anos, tipo fórmula de Bhaskara, seno, cosseno e assim por diante, ela vai ter uma facilidade enorme de entender todos esses conceitos, porque ela adquiriu os conceitos anteriores, né, de forma concreta, e quando ela chegar no abstrato, que é lá, né, forma de Bhaskara, logaritmo, seno, cosseno, né, todas aqueles conceitos matemáticos que ela vai aprender do sexto ao nono, e depois no segundo grau, rapidamente ela vai ter uma possibilidade enorme de entendimento. E eu digo isso de forma verídica e prática, porque eu trabalhei dentro da escola há 25 anos, né? E a gente trabalhou muito com as crianças dentro da perspectiva de Jean Piaget, né? Tanto do número, dessa questão do desenvolvimento cognitivo, né? E dava para a gente observar isso de forma nítida, né? As crianças depois saíam, que a escola tinha até nono ano, e depois as crianças iam para o segundo grau, né? E geralmente elas iam para o catarinense ou para o energia. E todos os anos a gente recebia uma cartinha do catarinense e do energia, elogiando que os nossos alunos eram sempre os melhores da classe. E isso era muito legal. E geralmente iam assim, a gente tinha turmas de 20 alunos, geralmente iam 15 alunos, né? E os outros iam para outra escola e tal. Mas, então, isso dava uma certeza de que a gente estava no caminho correto, né? E geralmente essas crianças daí que tinham essas notas boas, né? Lá no Energia, tanto no Catarinense quanto no Energia, eram crianças que estavam com a gente desde o maternal, que vieram, né? Vieram maternal, primeiro ano, tal, sexto ano e até nono ano. Então, isso faz com que realmente essa teoria, né? Quando eu falo dela, eu falo não só de teoria, mas de vivência. E por isso que eu trago essa vivência, porque ela é muito importante e muito concreta, né? Ela dá um resultado real. Ok, então o período sensório-motor, a gente viu aula passada, vai de 0 a 2, o pré-operacional de 2 a 6, e as operações concretas vai de 7 a 11, e as operações formais vai de 12 em diante. Aqui nas operações formais é onde a criança vai fazer relações, tá? Então, se ela fez todo esse trabalho aqui, né, dentro do sensório motor, né, utilizando as várias técnicas e vários jogos e tantas outras possibilidades que Piaget oferece, ela vai chegar na operação formal, né, com 12 anos e para frente, é aquilo que eu estava colocando. Quando ela for aprender as regras, né, ou os conceitos de matemática abstrato, ela vai ter uma capacidade muito rápida de entendimento, tá? Então, isso significa dizer que a inteligência se modifica com o passar do tempo. Então, o que ele quer dizer aqui? Que a inteligência se modifica com o passar do tempo. É que dentro dessa maturidade, né, que você vai desenvolvendo na criança, oferecendo para ela cada período um trabalho adequado para aquela idade que ela está, é lógico que a inteligência dela vai amadurecer e tudo vai dar, né? Tudo vem a contento daí, né? Então, destacaremos apenas 2 primeiros períodos, por ser neles que a criança constrói o conceito de número. Então, hoje a gente vai falar do sensório motor, rapidamente, e do pré-operacional de 2 a 6, tá? Porque de 2 a 6, se for bem trabalhado, se for bem colocado, né? Ele vai dar essa construção do número e de compreensão de quantidade, compreensão de relação, né? Muito boa.
Então, no período sensório-motor, né, que é de 0 a 2, a atividade intelectual é de natureza sensorial e motora, onde a criança percebe o ambiente e age sobre ele de forma concreta. Então, quanto mais concreto, né, você desenvolver com a criança, melhor. Então, esse momento corresponde ao período do pré-numérico e do pré-operacional, ou melhor, puramente intuitivo. Então, a criança ela ainda está intuindo em cima dos conceitos, porque ela não adquiriu os conceitos ainda, né? Do que é a quantidade, digamos, 6, né? Quanto que é 6? Quanto que é 9? Ela ainda não tem isso formalizado. Ela vai intuindo. E dentro dessa intuição, de acordo com o que você vai desenvolver ou como você vai desenvolver, ela vai adquirindo conhecimento e sai do intuitivo e vai para a compreensão, né? Então, a criança só percebe os fatos através dos sentidos, à medida que ela manipula os objetos. Por isso que no período sensório-motor, ele é totalmente concreto. É importante que cada vez que você for desenvolver alguma atividade nessa idade, ela seja de forma bastante concreta e bastante visível para a criança, que a criança consiga pegar, que a criança consiga manipular e assim por diante, tá? Estágio pré-operacional ou de inteligência intuitiva, né? Agora de 2 a 6. Então, a gente já está um pouquinho mais além. É o segundo estágio, da inteligência intuitiva, a criança passa a desenvolver a capacidade simbólica. Então, aqui ela já tem o conceito, tá? Aqui ela já adquiriu o conceito. Então, tudo aquilo que você trabalhou com ela de 0 a 2, né? Ela vai adquirindo aqueles conceitos e aqui ela já tem o conceito. Um exemplo, né? Tu vai trabalhar as formas geométricas, tu vai trabalhar as cores, tu vai trabalhar o conceito em cima, embaixo, tu vai trabalhar o conceito longe, perto, tu vai trabalhar o conceito do lado esquerdo, do lado direito, né? Vai trabalhar o conceito atrás, na frente. Então, nessa idade, ela precisa trabalhar de forma concreta. Então, o que é atrás? O que é a frente, né? Já de 2 a 6, ela já avançou um pouquinho, porque ela já tem esse conceito, ela já adquiriu esse conceito, até porque o próprio social onde ela está vivendo também ajuda ela a entender esses conceitos, né? Na casa, na família, na sociedade, né? Junto com os amigos e assim por diante, ela já adquire também esses conceitos, né? Não só na escola. E daí, com 2 a 6, ela começa a usar símbolos mentais, imagens, que até então, para ela ainda não tinha essa aquisição. Um exemplo disso é assim, uma criança de 0 a 2, quando ela fica sozinha, né, você deixa ela em algum local, né, vamos dizer, na própria escola, mas se você deixa com uma pessoa estranha, né, e você precisa ir em algum lugar. Quando ela tem 0 a 2 anos, o tempo para ela, vamos dizer, de 15 minutos ou meia hora, é como se fosse 5 horas. Aqui, então, é onde a criança começa a ficar angustiada, começa a chorar, começa a... assim, é que desapareceu para ela daí a pessoa de referência, ou seja, mãe, pai, né, a pessoa que cuida dela, como desapareceu essa pessoa e como ela não tem a relação temporal ainda, né, de forma conceitual, é onde ela fica tão agoniada e tão angustiada, né? Já nos 2 a 6, ela já tem esse simbolismo, ela já percebe, a mãe vai embora, mas a mãe volta, o pai vai embora, mas o pai volta. E assim é na escola também, criança de 6 anos ou 5 anos se adapta bem mais rápido na escola do que uma criança de 2 anos. Uma criança de 2 anos ou de 1 ano precisa de um tempo a mais para se adaptar, porque ela ainda não tem essa capacidade simbólica de perceber a questão do tempo ou a questão, né, de que aquela pessoa foi embora e que depois ela volta. Então, demora um pouco mais para ela fazer essa relação, né? Tem crianças que demoram a se adaptar. Então, ela começa a usar os símbolos, né, com 2 a 6, ou seja, símbolos mentais em imagens,
ou palavras que representam objetos que não estão presentes, o que lhe possibilita fazer as classificações. Então, com 2 a 6 anos, é o melhor momento de trabalhar as classificações, seriação e conservação, tá? Até aqui tudo bem? Então tá. Então, como a criança processa as quantidades, né? Quando ela tem de 2 a 6 anos. O número também é uma relação criada mentalmente por cada indivíduo. Então, nesse momento, ela já está com a questão simbologia, né? Organizada. Porém, o número, ele é abstrato. Quando eu digo 5, né? O que é 5? É um número, é uma quantidade. Mas, para a criança, o 5 ainda não está formalizado, né? Então, nesse período, a criança, ela classifica ou ela vai separar ou agrupar objetos por suas semelhanças e diferenças, fixando desse modo a relação das coisas do ambiente que o rodeia. Então, aqui, quanto mais você pedir para a criança separar, para a criança classificar, para a criança ordenar, melhor, né? Que a gente falou um pouquinho na outra aula. Quer dizer, se você tem joguinhos dentro da sala, né, e está tudo espalhado, no momento de guardar, aproveita esse momento, diz, opa, vamos guardar agora todos os amarelos, né? Então, pode ser que tenha amarelos de madeira, amarelos de plástico, amarelos de outro material e assim por diante. Então, tem baldes separados e vamos guardando, né? Todos os amarelos, agora todos os azuis, agora todos os vermelhos. Então, isso faz o quê? No momento que você diz todos os amarelos, diante daquela quantidade enorme de material que vai ter ali, aquela quantidade enorme de objetos que vai ter ali, ela vai ter que, de forma visual, né, perceber quais são os amarelos e vai diretamente naquelas cores, então ela vai ter que, ali naquele momento, ela já começa a classificar. Ou depois todos os azuis, depois todos os vermelhos, ou outras cores que tiverem, né? Então, isso traz para a criança uma percepção fina do ambiente onde ela está. E é claro que essa percepção fina depois vai auxiliá-la muito em outras situações para frente, né? Como que a gente vai construir o conceito de número, né? Segundo Piaget, os conhecimentos necessários para se construir o conceito de número são os seguintes: conhecimento físico, o conhecimento lógico-matemático e o conhecimento social. Eu vou falar um pouquinho de cada um mais, né? O conhecimento físico, ele diz respeito ao conhecimento de propriedade física que estão nos objetos na realidade externa, como peso, tamanho, cor e forma. Características essas que podem ser notadas a partir da observação direta de que, né, do que tem o objeto. Então, o objeto é pesado, o objeto é leve, que tamanho tem esse objeto? Ele é grande, ele é pequeno? Que cor tem esse objeto? Que forma tem esse objeto, né? Então, esse seria o conhecimento físico, que seriam os conceitos necessários para desenvolver com eles nessa idade, de 2 a 6. Então, dentro do currículo, né, escolar, deve existir esses tipos de conceitos, tá? A questão do peso, né, é legal trabalhar com... numa época a gente trabalhava com aqueles potinhos de iogurte, aqueles latinhas de Coca-Cola ou de outro refrigerante qualquer, né? Colocava assim, um tanto de areia, outro tanto de areia, outro tanto de areia, outro tanto de areia, né? Então, coloca um pouco mais da metade da lata com areia, depois diminui, depois diminui, depois diminui, depois diminui. E isso era legal, porque daí a gente conseguia já fazer com essa, né? Tu forra aquela lata, faz uma situação ali que dá para desenvolver várias coisas. Dava para eles perceberem, né? Que então a primeira lata que estava quase cheia, tinha uma diferença da última lata que tinha pouca, né, quantidade. Então, ali traz uma percepção real do peso. E também ali já auxiliava para eles colocarem em sequência, né? Então, geralmente a gente forrava a lata com cores diferentes, para que eles, depois de um tempo, eles já até sabiam colocar na sequência, né? Então, vamos dizer, a amarela era a maior quantidade, vermelha um pouquinho menos,
a azul um pouquinho menos, a verde daí um pouquinho menos. Então, no começo isso era difícil, mas depois eles adquiriam essa noção e facilitava bastante, né? Uma brincadeira simples e que dá para fazer em toda a idade. Essa brincadeira dá para fazer também com os maiores, tá, Ceci? Mesmo que eles tenham já adquirido, digamos, né, o que é o pesado e o que é o leve, mas tem a percepção corporal, que para eles também é importante, eles adquirirem e perceberem. É claro que uma criança de 0 a 6, tu vai fazer essa atividade mais vezes durante o mês ou durante, né, algum tempo. Para as crianças já de 4º ano, de 4ª série ou de 5ª série, tu vai fazer ela de forma mais rápida e tu vais observar que no início eles têm um pouco de dificuldade e rapidamente eles adquirem, né, essa percepção, tá? Conhecimento social, né? Onde está relacionado às convenções estabelecidas pelas pessoas de forma arbitrária e que são socialmente transmitidas de geração em geração, né? Então, são as datas comemorativas, os nomes dados às coisas e objetos. Então, esse conhecimento social, a criança quase que aprende no dia a dia, no cotidiano dela, né? Então, aqui já é um pouco mais tranquilo. É claro que depende da vivência dessa criança, né? Se ela está só com adultos ou ela está só com uma pessoa. Tem muitas crianças que às vezes vivem com uma pessoa só. Então, isso também dificulta um pouquinho, que é onde a escola ajuda muito, né? Que daí ali tem uma variedade de crianças, uma variedade de situações que ela vai ter que ir convivendo e vivenciando, tá? E o conhecimento lógico-matemático, né? Por fim, o conhecimento lógico-matemático que se diferencia dos outros. Por não poder ser ensinado, ele é estruturado pela ação reflexiva a partir da manipulação dos objetos. Então, por que o conhecimento lógico-matemático ele não pode ser ensinado? Porque ele tem que ser vivenciado. Então, quanto mais vivenciado ele for, melhor, é claro, né? Que esse conhecimento vai ser adquirido para a criança. Desse modo, o conhecimento lógico-matemático vai além da percepção dos objetos, pois permite que uma pessoa estabeleça relações mentais entre eles, tais como a comparação, a correspondência, a conservação, a classificação, a inclusão hierárquica, que é a inclusão de classe, né? E a sequenciação e a seriação. Aqui tem uma variedade de conceitos, né? Vocês estão observando. Mas nós vamos passar eles um pouco mais detalhado, né? Para frente. A comparação para 2 a 6 anos são atividades excelentes que devem ser feitas diariamente, que a correspondência também é interessante. A correspondência e a comparação, elas são parecidas, mas tem uma diferença, tá? A conservação, né, que a gente viu também na aula passada, a classificação e a inclusão hierárquica. E a inclusão de classe. Lembra que a gente falou, né? Tenho lá várias flores, margarida, cravo e rosa, né? Num conjunto. E daí, dentro daquele conjunto, tem mais rosas do que margaridas e cravos. E tu pergunta, né? O que tem mais? Tem mais rosas ou mais flores, né? E a criança, dependendo do nível sensorial o estágio sensorial que ela apresenta, ela vai ou responder que tem mais rosas, que é a quantidade maior de flores, né? Ou ela vai responder que tem mais flores. Se ela está num nível adequado, um nível maturacional já, né, de acordo, ela vai responder que tem mais flores, tá? Porque margarida, cravo e rosa são flores, tá? Então, isso seria inclusão de classe, que vai ajudar ela a entender aquilo que a gente também trabalhou na aula passada, né? 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 1, 4 e assim por diante. Fizesse com eles, Catarina, essa brincadeira? Fiz, e até o pai veio perguntar o que a gente estava trabalhando, porque ele chegou em casa querendo multiplicar. Olha só, que amor!
E aí eu expliquei que a gente estava apresentando para eles que existe um número dentro do outro e a gente foi somando para poder, né, chegar no número. Oh. E porque agora ele quer saber, ele pediu uma calculadora, a gente até pediu uma calculadora para a sala também. Mas foi bem legal, já deu o resultado na hora. Pois é, que interessante. Olha, daqui a pouco a coordenadora vai te chamar, vai dizer o que está acontecendo, Catarina. Porque 5, volta. Isso daqui a pouco chega nos ouvidos da coordenação. Que bom, excelente. Mas sabe que foi bem legal, Magda, a gente até, a outra professora que trabalha comigo, veio conversar também, porque fazendo o curso, eu consigo ter argumentos, né? Sim. Da importância e da faixa etária ali de cada criança. Então, né, questão de pré-alfabetização, até minha coordenadora veio com um jogo de letras agora para minha sala. Opa! Olha isso! Yes. Ela falou, isso é demais para mim. Ela falou, isso é demais para mim. Eu falei, não interessa, pode passar para cá. É demais, mas pode passar para cá. Isso. E foi bem legal, assim, porque daí a gente está conversando e ela tá vendo que eu estou buscando conhecimento também, que eu estou adquirindo esse conhecimento, né? Que eu não estou indo além. Isso. Eu estou indo, né, conforme tem que ser a faixa etária deles, assim, né? Bem legal. E aí foi bem legal isso, assim. Olha só que lindo. Volto pra gente. Isso para mim é uma delícia, porque daí, tipo, opa, já está dando resultado. Maravilhoso. Porque essa é a ideia, né? Quando a gente ensina alguma coisa e que a gente desenvolve, né, um trabalho, é que esse trabalho dê resultado, né? Então, maravilha. Daqui a pouco tu vai ser coordenadora, cuidado. Não. Eu gosto da sala. Sala é bom, né? Então, mas daí, assim, ó, estar na sala dentro dessa categoria de entendimento, né, Catarina? Estou fazendo isso porque sei que isso Isso. Faz total diferença, né, Magda? Total diferença, verdade. A gente precisa dessa capacitação, né? Eu vou ter que fazer mais um curso desse, porque eu estou gostando de fazer. Eu não divulguei muito, até vou contar meu segredo. Esses dias alguém perguntou, quantos tem no teu curso? Eu digo, tem 4. Tem 4 pessoas. Eu adoro. Daí a pessoa disse assim, como só 4? Como só 4? Aí eu digo, eu não divulguei. Eu coloquei uma vez no Face, não coloquei no Instagram, coloquei assim muito rápido no Instagram, porque primeiro que era o meu primeiro curso, né? Eu estava dando assim, né? Modo online. Eu digo, será que isso vai dar certo? É melhor ir devagar. Você é cobaia da Magda, vice Catarina. Adoro! Mais uma, que eu estou me achando, eu já digo assim, gente, a minha prof do meu curso, ela fez a cartilha do Biguaçu agora. Cada semana eu chego me proseando com alguma coisa. No Melancia, semana retrasada. Essa semana foi que a minha prof fez a cartilha de Biguaçu. Vocês estão pensando o quê? Próximo curso todo mundo vai querer. Eu descobri o curso pela SESI. Ela colocou no grupo das profs, daí minha tia trabalha com ela, me mandou. Eu falei, e eu fiquei com